Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Dano Batista aqui pelo canal Igreja Sem Política. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham. E hoje, me pedindo para trazer esse tema aqui para vocês, do que diz respeito à atuação de dois pastores evangélicos e políticos que estiveram lá presentes em uma entrevista com o Monark, o youtuber, e deixaram ali manifestar algumas intenções teológicas e também ministeriais que me pediram para trazer uma certa avaliação a respeito dessa atuação dos dois pastores, tá? Então, meu tema com você hoje aqui são essas duas entrevistas, e eu quero, obviamente, identificar com vocês aqui, no que esses homens se manifestaram, o comportamento e a atuação desse sistema político-religioso, que, obviamente, a gente vem trabalhando com vocês aqui, as engrenagens e como funciona a atuação daquilo que, na verdade, para nós é nada mais do que um mecanismo de emancipação institucional, não só para a franco-maçonaria, como para aquilo que a gente já chama de ordem mundial, tá bom? Então, nessa entrevista, são duas entrevistas, tá? Estavam presentes ali o deputado pastor Otônio de Paula, que em podcast com o Monark, afirmou a seguinte questão: viver uma guerra espiritual política para que a direita política chegasse no poder com a garantia de uma democracia. E afirma que estava com a palavra de Deus, com ele para entregar ao Monark, e que esta posição, né, dele, ministerial, exigia uma luta com inteligência emocional. Sinceramente, eu não entendi o que esse cara quis dizer com isso, inteligência emocional. Mas nós estamos aqui para traduzir mais ou menos as intenções, obviamente, de cada um deles. E por um outro lado, o deputado Marcos Feliciano, que também é pastor, que no mesmo podcast, o mesmo afirmou ser devoto de algumas teorias de conspiração, a exemplo de que existiam grandes famílias que mandam no mundo, mas que em nome dessa luta contra o mal, como o outro, colocou o seu nome na política para reverter o que ele chamou de anticristo ou mal social. Então os dois, por mais que venham a diferir, né, nesta lógica do que diz respeito à política nacional e internacional, ambos atuaram com as mesmas prerrogativas ou elementos do que é o sistema político-religioso, dar esperança à humanidade pelo sistema político-religioso. Bom, por um outro lado, o Monark, o youtuber, assume uma posição, agora é interessante isso para vocês, de não só reconhecer, como também combater o funcionamento de uma ordem de um sistema mundial feita de oligarcas e sinarquia, ok? Que ele reconhece isso, que esse sistema existe para assegurar a superioridade hegemônica transnacional e geopolítica da ONU, e que todos os estados federativos estão envolvidos, como também financiam a agenda globalista de 2030 a 2050. Isso, obviamente, eu estou acrescentando algumas coisas a mais do que ele deixou claro na entrevista, tá? O que, na verdade, a gente sabe, e já estudou sobre isso, que esse golpe mundial vem por uma quarta revolução industrial, que no caso aqui, anticristo para nós é uma pressão material, ok? É a quebra das autonomias federativas, é a tecnocracia, para vocês poderem entender. Mas em compensação, o Monark, o youtuber, interessado, obviamente, em entender um pouco mais sobre escatologia, ou então o que os pastores poderiam dizer a ele do que diz respeito ao que está acontecendo agora no mundo, que é a visão já da subida dessa nave de um poder supranacional, com quebra de liberdades, quebra de nação, divisões geográficas e etc, etc, ele recebe esses dois palhaços lá para querer representar isso, uma coisa que já é antiga, que já é repetitiva, e eu vou trabalhar isso com vocês, tá? Esses dois lados, o lado de um que quer esclarecimento bíblico, até teológico e político do que está acontecendo, e obviamente posicionado o monarca a querer de repente combater, eu não sei o que ele é, se ele é um anarquista, né? Mas tentando reconhecer e combater o que está acontecendo agora no mundo, até mesmo nessa nação. E esses dois pastores políticos querem dizer para eles que a palavra que Deus tinha dado para eles, para entregar para ele lá, é de que ele acreditasse nos políticos eleitos pela igreja. Mas vamos lá, vamos agora direcionar essa questão. Os dois, tanto o Anthony, né, como o Marcos Feliciano, representam aí as contradições do sistema político-religioso. E ambos defendendo que o cristão deve estar na política como mecanismo regulador de vida pública e também gestão de novas leis. E mais, que nessa gestão imponha-se valores cristãos e o Estado passe a ser usado
por gente eleita pela igreja para refrear o mal social e moral. Os dois são a favores dessa tese e atuam teologicamente, politicamente, da mesma forma. Qual a raiz da ativação desse pensamento? Senhores, isso aqui é a aristocracia cristã. Tá? O fundamento desse pensamento, a raiz dessa ideia e desse pensamento, na chave teológica protestante, é a aristocracia cristã. A aristocracia cristã, ela traz consigo esse pensamento e representa no protestantismo a colaboração disso, de dar a ascensão e a emancipação institucional para a maçonaria. Quem começou a peregrinar essas ideias teológicas foi Lutero e Calvino. O que eu estou dizendo para vocês aqui é ciência e história. Tá? O que esses dois palhaços estão fazendo aí na frente do youtuber é só destilar novamente essas partículas venenosas dessa teologia, que obviamente, né, negam completamente elementos messiânicos para aquilo que é argumento, porque não tem escritura, não tem Bíblia, não tem fundamentação naquilo que Jesus foi e posteriormente a primeira igreja, mas em compensação, em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome da igreja que eles obviamente representam, impõem uma forma de ministério ou de chamado divino que não existe elementos bíblicos. Mas em compensação, ativam a chave de uma teologia que eu vou na história e procuro autoria e sei quem criou essa ideia, quem criou esse pensamento de uma teologia ministerial e gestora que saia da igreja e de gente eleita por ela e que esteja ligada à moral, ao compromisso humano, de que exista a possibilidade de que uma política que venha sair da igreja repare o Estado, transforme o mundo, inclusive isso, uma política que seja possível representar o povo e defender a igreja. E qual o preço que eles estão cobrando para vencer o mal pela política que sai da igreja? Elegendo eles. Olha como que rende esse dualismo para esse pessoal todo. Que para destruir o mal por gente eleita pela igreja, o custo disso é eleger gente que a igreja indica e candidata à gestão religiosa. Agora, aí entra a outra parte do youtuber, tá? Do monarca exatamente dizer, opa, mas espera lá, mas os estados estão envolvidos com a política internacional. Os estados financiam a agenda globalista de 2030 a 2050, porque a ONU ela representa a obra final de todo o sistema religioso. E questionando esses caras, então como que vocês vão usar a política para inibir, para impedir a agenda globalista, sendo que todas funcionam para a elite global? Aí entra a questão dessas duas figuras, de jogar esperança no coração dele, como também dos demais que escutam o discurso deles, de que ainda existe gente boa na política e bem intencionada a impedir isso, quebra de liberdades, quebra da autonomia dos estados federativos, né? E impedir nova ordem mundial. Só que detalhe, senhores, a igreja protestante, todo o protestantismo, como o catolicismo, toda essa gente que representa o sistema político religioso está no colo da ONU. Todos eles estão cadastrados no cumprimento desse dever de obedecer os protocolos, disso que eu vou chamar aqui, humanismo político, diálogo interreligioso cultural, tecnologia integral, ambientalismo holístico, que esse tal pastor Antônio de Paula, né? E também Marcos Feliciano, o que eles não falaram para esse monarca é o seguinte, olha, a Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, é uma das igrejas que assinaram com o Vaticano o compromisso de pôr em cumprimento a agenda de 2030 e de 2050 da ONU, pô. Com essas razões que eu estou falando aqui. A igreja é um paralelo do esquema. Então eu queria colocar para vocês aqui esses dois eventos com esse youtuber como um exemplo de cinismo, de mau caratismo, de safadeza que esses caras que saem da igreja representam, senhores. A gente sabe, todos aqui sabem o quanto a gente tem se dedicado a trabalhar esses aspectos, porque o movimento Igreja Sem Política existe para defender aqueles 3 aspectos de argumentação. A identificação da autoridade teológica, né? Que é uma das coisas básicas do movimento Igreja Sem Política, é identificar quem tem a autoridade teológica dentro da igreja para prescrever fé, para dar o veredito da fé, a palavra certa da fé, a unidade do dever cristão e do chamado cristão, essa chave de pré-ordenação do que a igreja tem que ser, do que o cristão precisa ser. Isso não sai da igreja, não sai do homem, é messiânico.
E esses caras estão negando totalmente elementos bíblicos e messiânicos naquilo que eles ensinam e falam. E quando falam, falam com esta origem de atuação e argumentação de uma chave de pensamento teológico que serviu para ativar a emancipação do protestantismo maçônico anticlerical, que foi usado por Calvino e Lutero no início para dar à maçonaria a versão institucional por templos. Aí vai entrar protestantismo batista, presbiteriano, metodista, e aí vem uma cambada que está no Pacto de Lausanne de 74, que posteriormente vieram, obviamente, se unir, né? A WA e a NAI, que são estruturas mundiais da ONU que agregam igrejas para si com o objetivo de que elas sejam usadas para a cooperação e desenvolvimento das metas do milênio, das metas da nova educação mundial. A gente tem a lista de todos esses caras, eles são agentes disso aí. Agora, o que eu estou querendo com vocês aqui? Há mais bom senso nesse indivíduo, que não me importa o monarca, se ele é revolucionário, se ele é anarquista, mas ele é o cara que se desespera porque ele vê a nova ordem mundial chegando para a humanidade e ele não sabe o que fazer com isso. Há uma certa revolta, mas há mais nele honestidade e bom senso do que aqueles que estão dentro da igreja que representam esse cinismo. Para que continuar dando esperança para o povo de que existe uma política ligada à moral, ligada à liberdade, ligada à pátria, sendo que a esquerda e a direita, toda ela está financiada por um único poder e um único fundo internacional? Isso é básico de história, de quem pesquisa, de quem estuda. Mas daí esse cara, obviamente, chama os dois ali, com a boa intenção de saber o que eles têm para falar, e eles vão ali e se debruçam a jogar sobre ele um monte de mentiras teológicas que a gente tem raiz de autoria. E eu me prontifico a provar o que eu estou falando. E será que eles vão conseguir me refutar no que eu estou dizendo aqui? De que essa ideia que eles usaram para querer incentivar o monarca a acreditar que existe uma política nacionalista, tá? E que funciona em defesa do povo e da pátria, será que eles vão conseguir me convencer de que essa ideia teológica seja deles, de que isso que eles estejam falando venha das escrituras? Porque eu consulto e o que eu encontro é isso, que essa mentira foi pronunciada lá atrás pelo protestantismo, criado pela ordem mundial, para levar essa ilusão para dentro das igrejas de que Deus pode governar pelo parlamento e pode usar o Estado para impedir o anticristo, ou então isso, de impedir ou então transformar o mundo do caos social e moral. Só que tem este detalhe: o caos gera lucro, o caos gera precedentes para a ordem mundial. Vocês imaginam aqui um mundo sem caos? Um mundo sem caos, senhores, não tem lucro. Não há razões de discurso. Quem cria o mal representa o bem no que eu estou explicando aqui. O mal traz a eles o lucro. Por isso que o bem financia o mal. E esse dualismo funciona demais no discurso desses caras. Bom, o que eu posso dizer ao senhor, já falei. Tá? E a gente segue analisando esse comportamento, e não adianta falar: pastor Daniel, o senhor é crítico, o senhor sempre está contra todo mundo. Não, você tem que me convencer, tá? De que estes caras que se chamam pastores e assumem gestão e carreira política, que eles estão respaldados pelo Evangelho do Cristo, que eles estão delegados por Cristo, e que o que eles estão usando agora em defesa da igreja, este método, esse sistema foi visto em Jesus e na primeira igreja e na primeira era dos cristãos. Como você não vai conseguir me convencer, até porque então há uma origem para o pensamento desses dois palhaços aí, então a gente continua falando. Não há ninguém que refute e fale contra o que a gente tem exposto para vocês aqui, que eu espero do meu Senhor Jesus. E da parte de vocês é o bom senso, pelo menos, como desse monarca, de identificar e assumir essa posição, não de querer combater, porque isso é uma coisa na escatologia impossível de acontecer, de que o anticristo seja impedido, porque a escritura obviamente tem que se cumprir, mas pelo menos de reconhecer que o que prevalece é o sistema mundial das oligarquias, da sinarquia, que o que a gente está vendo aí são os estados federativos financiando e colaborando para que a ONU tenha o poder mundial. O que está funcionando é a política internacional. Cadê o Bolsonaro? Aonde está a direita agora para impedir a política internacional? Então vamos abrir o olho, gente, parar de ser palhaço e abestalhado para acreditar que alguma coisa boa ainda vai sair da política, porque o que sai da política é a ordem mundial. Um abraço para vocês, a gente volta aí no próximo tema.